A minha capacidade de lidar com momentos turbulentos não é a mesma capacidade que a Lima tem, que a Joana tem. Então não se pode pedir, não se pode esperar a mesma coisa de todas as pessoas, a Lima. As pessoas são diferentes. Nós podemos ter acesso às mesmas informações. Nós podemos estar nos mesmos fóruns e, olha, se esperar que a gente tenha a mesma performance, que a gente tenha o mesmo posicionamento, mas nós sabemos que isso não vai acontecer, porque existem coisas que são uma capacidade individual. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Antes de darmos início a esta conversa, gostaria de convidar-vos a subscreverem no nosso canal no YouTube, seguirem as nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também podem nos escutar através do Spotify. A minha convidada de hoje trabalha com comunicação, é formada em jornalismo e com certeza vocês conhecem. É um rosto bastante conhecido nas telinhas da televisão. Juliana, seja bem-vinda ao podcast para elas. Olha, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Que cantinho gostoso. É, um né? lugar aconchegante. Um lugar extremamente aconchegante. E olha, não posso deixar de parabenizar-te por esta iniciativa que é extremamente importante, numa época em que tanto fala-se de mulheres, em que tanto vemos mulheres a fazerem alguma coisa para o bem das outras mulheres. É importante sempre quando aparece mais um projeto a abraçar esta causa. Então nós conseguimos aprender com cada convidada, conseguimos estar num ambiente de discussão por conta de algum pronunciamento que uma das tuas convidadas deixou ficar aqui. Porque olha, cada coisa interessante que nós vamos ouvindo, é cada rosto bonito que nós vamos vendo e é a certeza de que realmente existem mulheres que são capacitadas para construir uma sociedade melhor. E é o que todas nós estamos aqui a fazer. Olha, estamos aqui para deixar uma sementinha de esperança, de amor, de muita paz. E olha, é conversar com uma mulher sobre mulheres. É verdade. O que é melhor ainda, porque temos também uma plateia masculina e são sempre bem-vindos nas nossas causas. Com certeza. Ainda há dias eu olhava para as nossas plataformas, no Instagram em particular, e eu estava a ver a percentagem de homens e cada vez temos mais homens lá a nos seguirem, o que é muito bom. Aliás, nós não podemos falar dos desafios, não podemos falar do empoderamento da mulher sem os homens estarem envolvidos. Então é muito bom perceber que os homens também se interessam por estas temáticas. E o podcast para ela está aqui para acolher as vossas experiências, colher aquilo que vocês têm vivido como mulheres, como profissionais. E muito obrigada, Juliana, por estares aqui a partilhar aquilo que tu sabes fazer, né? A tua história, aquilo que tu fazes como profissional. E olha que tem muitas seguidoras tuas, muito à espera deste episódio. Olha, as minhas seguidoras. És muito querida, Juliana. Eu não fazia ideia. Quer dizer, eu sei que tu és querida, mas não fazia ideia da dimensão da coisa. Às vezes. Até eu realmente fico assustada, mas é bonito de ver. Eu acho que este é o melhor pagamento, é o melhor salário que nós podemos ter, é saber que existem pessoas que não têm absolutamente nenhuma conexão umbilical conosco e que dão a mão à palmatória pelo nosso nome, pelo nosso rosto, pelas nossas causas. Então, os fãs, os seguidores são com certeza uma das melhores formas de amor. Eu aprendo tanto com este público. Eu digo, meu Deus do céu, mas aqui ninguém me conhece, ninguém é primo, ninguém é sobrinho, ninguém é irmão, ninguém é tio. Tem graça que os meus irmãos nem fazem parte do fã-clube, já viu? Mas estão ali, abraçam-me, eles torcem por mim, eles choram comigo. É um amor tão genuíno. E é sobre isso, é sobre a esperança que nós ainda podemos encontrar em cada uma destas pessoas. E é também sobre o que nós queremos transmitir para o mundo, para a nossa sociedade. Ainda podemos sim viver, sentir este amor que tanto falamos e que tanto queremos. Então, o meu fã-clube, de forma especial. Eu não vou citar nomes, porque depois deixo de lado, é uma confusão. Mas ao meu fã-clube, as meninas todas que apoiam-me, aos meninos também, porque tem muitos homens por lá. Muito obrigada mesmo, obrigada pelo vosso carinho, obrigada pelo vosso suporte. E cá estou eu. Alima, tu estás a colocar-me numa saia justa. Por quê? Porque, olha, eu costumo muito fugir de entrevistas. Eu digo às pessoas, a minha mente funciona como a mente de uma entrevistadora. Mas é isso, é exatamente esse prazer que eu tenho de vos colocar do outro lado. Já agora, como é que tu te sentes, Juliana, estando do outro lado? Olha, não no papel da apresentadora. Olha, eu já começo mesmo por admitir que é um grande desafio.
é um grande desafio, principalmente que é uma coisa que eu fujo bastante. Estar aqui não só para falar do meu lado profissional, mas também para falar da minha história de vida. Sim. Que pode ser em algum momento alguma coisa que alguém esteja a viver neste exato momento e precise de ouvir quem já passou por isso, quem já ultrapassou, a deixar ficar aqui uma gota de esperança. É também, olha, um friozinho na barriga, porque quem te acompanha desde o início, eu acompanho desde o início, sabe o quão evoluíste e eu fico ali, mas vai fazer que pergunta aqui. O que será que vem? Então, realmente, eu entendo os meus convidados agora quando dizem, Juliana, estou um bocadinho nervosa, aquele friozinho na barriga, mas este friozinho na barriga que traz graça, que dá graça. E no dia que nós deixarmos de sentir este friozinho na barriga, eu acho que não vai ter sentido algum nós continuarmos a militar por aquela causa. Então, olha, mais uma vez, muito obrigada. Vamos a isso. Juliana, conta-nos como é que começa o bichinho da comunicação. Olha, desde pequena. Desde pequena que eu me lembre, já na minha adolescência, são as memórias mais recentes que eu tenho. Sim. Já na minha adolescência, eu gostava de cantar e gostava de falar, de me comunicar. Mas a comunicação, eu acho que ela fluiu com mais naturalidade e eu me lembro das vezes que eu ficava a ensaiar assim, era dentro da casa de banho, em frente ao espelho, ou em algum canto da minha casa, a varanda da minha casa sofria bastante, as minhas irmãs que eu digam, que elas eram obrigadas, eu obrigava elas a ficar, olha, assistam-me, olha, percebam como é que eu estou a fazer, porque o processo de comunicação, ele não é apenas sobre a nossa fala, é sobre a nossa expressão facial, é sobre os nossos gestos, todas estas coisas comunicam. E eu lembro-me de já ter noção naquela época do quão todo o meu corpo era uma ferramenta de comunicação. Então eu precisava que alguém me assistisse para ver se eu estava a fazer a coisa certa, se eu não estava a agredir absolutamente ninguém com os meus gestos, se o meu rosto estava afável o suficiente para eu transmitir a calmia, a serenidade, o amor, o respeito pelas pessoas que me estavam a acompanhar. Então, olha, eu me lembro perfeitamente que acho que meus 11, 12 anos, eu já via alguns concursos, por exemplo, de canto, e eu já brincava ali de cantar. Eu já via algumas apresentadoras que eram referência e eu gostava daquilo. Mas o que mais impulsionou foi o fato de, em meio a algo que eu gostava, eu ter descoberto que existia ali realmente um dom. Existia ali um talento. E esse talento precisava ser lapidado. O talento precisava ser lapidado e eu fui à busca das ferramentas que eu precisava para lapidar este talento. E numa fase inicial foi mesmo por via dos castings. Para mim, o que eu não tinha formação ainda. Eu estava numa época em que acabava de concluir a minha 12ª e já era mãe por sinal. E eu precisava fazer o que eu tinha de fazer, mas com base no que eu tinha como ferramenta naquele momento. E a melhor e maior porta que eu tive, ou que eu identifiquei, foi mesmo por via dos castings. Eu comecei a participar de alguns castings. Eu lembro-me que foi por volta do ano 2000, eu acho que foi 2012, 13, por aí. E onde é que anunciavam esses castings? Nos canais de televisão. Na altura eram os canais de televisão que estavam a surgir. Tinha a Top TV, tinha a Eco TV. Qual mais que me foge à mente? Mas olha, o primeiro canal que eu comecei a trabalhar como apresentadora de televisão, que eu fui admitida, foi mesmo a Top TV. Mas na altura tinha a Capa TV, tinha a Eco TV, tinha a Top TV. Então estes canais, quando eles abriram, eles anunciavam, deixavam anúncios ali mesmo. No rodapé. Exatamente, deixavam anúncios ali e olha, temos aqui, tem aqui a abertura, podem vir concorrer, precisamos de apresentadores e não sei quantos. E lá fui eu. E lá fui eu. Concorrer. Fiz o meu primeiro casting, fui uma das admitidas. Na altura acho que éramos 5. Éramos 5, se não faço confusão. E neste grupo o Duda Zaleto fazia parte. Então sério? tem algumas... É sério, tem algumas pessoas que eu conheci nesta fase. O Duda Zaleto fazia parte e por acaso foi uma das pessoas que foi admitida também. Só que o projeto não foi contínuo. Por algumas questões que, olha, estavam acima das nossas capacidades, o projeto teve que cessar. Mas a vontade de fazer acontecer, de materializar um sonho, um desejo, continuava ali. Lá. E depois tinha a minha mãe que fazia um barulho, eu acho que ela queria mais do que eu, inclusive. A minha mãe eu já ia perguntar qual era a reação, o que é que os teus pais pensavam deste teu sonho? Eles gostavam.
Os meus pais gostam até hoje. Eu acho que fãs da filha. Oh, meu Deus do céu. Todos Meu orgulhosos. Deus do céu. Ai, É daqueles quando vêem, olha, é minha filha. É minha filha. E outras pessoas, como dizia meu pai, existem pessoas que começaram a falar comigo quando descobriram que eu era o teu pai. Meu Deus. No meu local de trabalho, que é por sinal era o regime um bocadinho fechado por conta mesmo do trabalho que meu pai fazia. Quando as pessoas descobriram que, olha, tu eras a minha filha, foi um uau, eu vivi a tua fama, eu vivi o teu momento de glória e eles seguem realmente muito felizes com a trajetória, muito felizes com as coisas que eu venho fazendo enquanto que profissional. E eu acho que eles sonham mais do que eu, sem exageros. Oh, que bom. Não, eu acho que os meus pais sonham mais do que eu em relação a tudo isso. Eu acho que eles são mais deslumbrados do que eu em relação a tudo isso. E a minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora em relação a este processo. Okay. Não só incentivadora, só do ponto de vista de psicológico, que olha, não tenha preguiça, vai, não desista, olha, não tem mais não está a acontecer nada. Okay. Assim como o investimento, eu lembro que ela fazia questão mesmo de bancar os meus up and downs na época dos castings. Ela fez muito isso. E a tua mãe fazia o quê? Ou faz o quê? Olha, a minha mãe boa parte do nosso processo de crescimento, a minha mãe sempre foi doméstica. Okay. Era dona de casa e depois ela começou a fazer os seus negócios. Nós já éramos crescidinhos já. Okay. Quando ela começou a fazer os seus negócios, mas uma boa parte do nosso processo de crescimento, a minha mãe sempre foi olha, dona de casa. Que ela, apesar de ter sido dona de casa durante um bom tempo, incentivava-te, né? Muito mesmo. E depois ela começou a fazer os seus negócios. Okay. Agora os dois estão numa fase mais tranquila, estão numa casa. Reforma, né? O meu pai já reformou, passaram por uma casa de campo, então eles estão mais tranquilos, mais quietos. O meu pai já não faz muita questão de ver a minha mãe a movimentar-se. Okay. E nós costumamos dizer que, olha, é a fase que eles estão a ter de aproveitar, de descansar, porque eles cuidaram tanto de nós. É verdade. Mas tanto, agora que eu estou mais crescidinha, eu digo, meu Deus do céu, continuamos a ser as filhas do pai e da mãe. Então eles cuidaram tanto de nós. Eu sou a última filha dos 4 que eles tiveram. Okay. Então eu sou a caçula de casa, sou a mais novinha e pronto. E foi assim, eu comecei a fazer os castings a Lima, tive a sorte e a graça de ser aprovada nos castings que eu participei. Boa. O último, que foi um projeto que deu certo, eu comecei a estagiar, fiz o estágio na rádio, assim como na televisão. Aliás, a rádio foi usada muito para potencializar algumas coisas, como treinar a voz, o processo todo de locução, era muito importante. E depois passei para a televisão, fazia muito programas comerciais na altura. Foi uma coisa que potencializou-me como comunicadora. Eu costumo dizer que, olha, uma comunicação para vender não é igual a uma comunicação para, olha, falar com o telespectador meramente, desejar a ele bom dia, falar de um tema. Não, é completamente diferente. Tu tens 2 ou 3 missões ali, convencer o telespectador, vender o produto. Então é uma série de informações. E tudo isto, todo este processo foi extremamente importante. Então, um ano depois de eu começar a trabalhar, é quando eu decido concorrer para a faculdade. Felizmente, eu concorri no mesmo ano, eu fui aprovada e comecei, portanto, a fazer o meu curso de jornalismo na Escola de Comunicação e Artes da UEM. Por isso é que eu sempre advogo, sempre que eu tenho a oportunidade de sentar com alguém e falar da minha experiência como profissional, eu nunca descarto a necessidade de se formar. Pois. Hoje em dia a gente ouve muitas pessoas a dizer: mas estudar para quê? Nós não precisamos, porque para fazer dinheiro, para enriquecer, já não precisamos. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia precisa de um conhecimento. Com certeza. E este conhecimento é adquirido independentemente de se estar dentro de uma sala da faculdade, da escola ou não sei. Nós podemos... Mas temos que estudar. Temos que estudar. É verdade. É muito importante estudarmos, é muito importante nos formarmos. E é quem até poderia perguntar: mas Juliana, tu já trabalhavas? Qual foi a necessidade de te formares numa área que tu já estavas a exercer? Eu precisava de ferramentas. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. E principalmente porque te formaste numa área que já estavas a trabalhar, que gostavas. Mas vamos voltar um pouco, Juliana. Tu estudaste o teu ensino primário, secundário, aonde? Eu fiz o meu ensino primário no bairro de Laulane, na escola primária de Laulane. Nós nascemos no bairro da Malhangalene. Com os meus 4, 5 anos nós nos mudamos para Laulane, então eu ainda estava neste processo de crescimento para começar a fazer ensino primário. Os meus irmãos, olha, fizeram ensino primário todo cá na cidade, foi 7 de setembro, foi a luta contínua, porque o processo de
transferência naquela altura eu acho que não era tão fácil assim. Pois. Então eu completei os meus 6 ou 7 anos, já estava lá. E, aliás, antes de eu começar a fazer o ensino primário, meu pai colocou-me a assistir aulas. Na altura existia essa possibilidade. Tinha uma escola lá, comunitária, então eles colocaram para assistir aulas. E depois passei para o ensino primário. E fiz a minha secundária também na Nelson Mandela, Escola Secundária Nelson Mandela. Depois fiz... uma outra parte na escola secundária de Laulane e terminei na Isaac Newton, que já era uma escola privada, mas este processo de passagem para uma escola privada foi por conta de algumas coisas que aconteceram aqui no meio e tem até a ver com o nascimento da minha filha. Sim. Então eu depois me vi a terminar o meu ensino secundário lá. Muito bom. Juliana, então tu fizeste o ensino primário, o ensino secundário, começaste a trabalhar, mas entretanto eu, a ler a tua biografia, me percebi que tu tiveste uma filha aos 17, 18 anos. 17. Eu engravidei aos 17 e tive ela aos 18 anos. Ok. Eu engravidei aos 17 e tive ela aos 18 anos. E toda esta aventura que eu contei em relação à participação nos castings, olha, eu penso tua que filha a já Vinda, tinha nascido? ela já tinha nascido. Okay. Ela já tinha nascido porque o meu primeiro emprego foi por aí 2013. Ok. E ela nasceu em 2011, então ela já tinha nascido e com certeza foi dos motivos pelos quais eu comecei a acelerar. Ok. Se eu andava ainda, sentia a responsabilidade já estava ali e peso, embora eu tenha tido todo o suporte necessário, nunca me deixaram achar que iam assumir uma responsabilidade que é minha. Exatamente, isso é importante. Vamos te apoiar. Mas a responsabilidade é tua responsabilidade, foi consequência de uma ação tua. Exato. Nós estamos aqui para o que der e vier, para o que tu precisares, mas é tua responsabilidade. Exatamente, é exatamente isso. Juliana, quando tu descobriste que estavas grávida, qual foi a tua reação? Susto! 17 anos, meu Deus, na escola. 17 anos. 17 anos, eu fazia ainda a 11ª classe, se eu não faço confusão. E foi a minha primeira relação adulta. Meses depois eu descubro que eu estava grávida. Ok. Eu ainda estava a fazer o meu ensino secundário, não era o meu plano de vida. Tirando o plano de vida até dos meus pais, aquilo não era meu plano de vida. Então eu tomei um choque. Eu fiquei assustada. Eu fiquei com medo. Eu não sabia o que fazer, como fazer. Mas como eu bem disse, na minha casa sempre teve uma regra, ou na casa dos meus pais sempre teve uma regra: nós vamos te apoiar, mas jamais vamos viver aquilo que tu é que tens de fazer na primeira pessoa. Exato. Então eu descobri que eu estava grávida com os meus 17 anos. Numa fase inicial, o pai da minha filha é que manifestava os sintomas. Sério? Ele é que ele é que manifestava os sintomas e ele até dizia: tu estás grávida. Eu grávida? Como assim? Como é possível? Enfim, eu levantava vários questionamentos, mas eu não dava a mínima porque eu, para além de não querer aceitar, eu não acreditava que aquilo tivesse acontecido comigo. E eu lembro-me que chegou uma fase em que realmente já precisávamos certificar. Lá fomos nós marcar as consultas todas, que era para fazer o teste, e o teste deu positivo. Era uma relação conhecida na minha casa. Ok. As pessoas, meus pais conheciam ele. Sim, já frequentava a tua casa, ele de certa frequentava, forma. exatamente, porque a regra sempre foi: vocês estão a crescer, são meninas, então se tiver de fazer ou se tiver de ter uma relação, que seja aqui dentro de casa. Eu não quero cruzar com absolutamente ninguém fora do meu quintal ou nos muros e não sei quantos. Então, que seja feito tudo aqui, nas minhas barbas. É uma coisa que eu cresci muito a ouvir o meu pai a dizer, e ele continua a dizer, ele é assim até hoje. Façam as coisas aqui, que a gente saiba, que a gente realmente não se assuste se em algum momento algo sair do controle. E no mesmo dia, Lima, que eu fui lá fazer as consultas, fizemos uma série de testes com o médico que nós escolhemos, eu fui dizer à minha mãe, nós fomos dizer à minha mãe. Vocês os dois? Os dois. Conversaram primeiro com a tua mãe? Conversamos primeiro com a minha mãe. Então saímos da consulta, já era no finalzinho do dia, eu penso que era finalzinho do dia porque eu fazia o período da tarde e as minhas consultas só eram possíveis ser feitas mesmo depois das minhas aulas, e foi assim, fomos ter com a minha mãe. Mãe, a Juliana está grávida.
Quem passa a mensagem ou quem passa a informação, na altura foi o pai da minha filha. A Juliana está grávida. A minha mãe ficou... Hã? Como assim? O que é isso? A nossa última filha. E é a primeira a trazer-nos uma notícia destas. Os outros ainda não tinham filhos. Não, olha. As coisas começaram do inverso. Foi o inverso da mais Meu nova. Deus. E lá fomos nós. A minha mãe não teve uma atitude agressiva. Eu acho que ela foi o mais serena que podia ser para quem acabava de ter a informação que teve. E uma informação que ninguém estava realmente à espera. Foi um choque. Como eu disse, eu sou a última filha deles. Então não se espera muito estas coisas. Espera que, olha, a mais velha comece, depois venham os outros. Ou que pelo menos tu passes por isso enquanto já estás numa idade minimamente aceitável. Exato. Então 17 anos era um bebezinho ainda. Era. Meu Deus, então era um bebê a trazer outro bebê. Exatamente. E, olha, eu lembro-me dela ter dito algo como: nós não vamos partilhar esta informação com teu pai agora. Vamos esperar um tempinho. Procurou saber o que é que nós já tínhamos feito, o que não tínhamos feito. Nós temos, olha, já fomos lá, abrimos a ficha, temos médico e não sei quantos. E, por acaso, era um médico que nos foi recomendado. E estamos a fazer os pré-natais. Não existe necessidade de ter ali uma preocupação, porque nós escolhemos um horário que respeita as aulas. A princípio estava tudo bem. Em relação aos trâmites que nós deveríamos ter gerido numa primeira fase. O tempo foi passando, porque gravidez nenhuma se esconde. Eu fui manifestando os sintomas, até que o despejar da água fria foi num desses dias que o meu pai estava em casa. Meu pai viajava muito em missão de serviço, para fazer algumas formações e também por conta das oscilações das escalas de trabalho dele e tal. Disseste que o teu pai era militar, É militar, né? sim, ele é militar. A família toda por parte, tem graça que é bem assim, a família toda por parte do meu pai são militares. Cada um numa área, numa ramificação, com uma formação específica, uma patência específica, mas são todos eles militares. Então, meu pai estava em casa e eu lembro-me de ter lançado. Nós estávamos a passar por uma refeição, minha mãe ainda não tinha contado. E eu não podia comer certas coisas. E nesse dia a vontade era tanta que eu decidi provar. Gulosa de grávida. Não fiquei muito tempo, eu saí a correr, tinha uma relva ali logo depois da varanda e do asfalto e eu fui... O meu pai, que já desconfiava, já perguntava à minha mãe. Sério? Tirou a conclusão. Então, o que eu já desconfiava virou uma prova. Porque a minha barriga levou um tempinho para aparecer. Eu acho que até uns 5, 6 meses ainda dava para esconder ela. Então, assim, do ponto de vista físico, ainda não tinha muitas transformações. Mas o meu organismo já se queixava. E foi assim que ele descobriu, com a descoberta, olha, uma série de coisas que precisavam ser feitas, que precisavam ser geridas. Já não era mais uma família, já não era mais uma casa, era uma outra casa, era uma outra família envolvida. E toda aquela confusão que teve uma parte extremamente chata, mas eu penso que foi uma grande lição, principalmente para o meu pai, que aprendeu com aquilo a nunca insistir ou obrigar os seus filhos a fazerem algo que eles já demonstraram de forma clara que não era o que queriam fazer. Mas depois teu pai ter descoberto, chamaram as famílias. Sempre. Juntaram as famílias, como eu bem disse, não era uma pessoa estranha, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que frequentava. E a família do pai da tua filha também já te conhecia? Já era. Éramos pessoas que convivíamos. Em parte convivíamos. Então, ele mais com a minha do que eu com a dele, mas nós convivíamos, nos conhecíamos e tudo mais. Então teve aquele processo de chamar as famílias, juntar as famílias e explicar o que está a acontecer, perceber quais seriam os passos. E eu penso que esta foi a parte mais chata da história, mais difícil de lidar, muito complicada para mim. Porque foram feitas coisas que não eram as que nós queríamos. Eu não tive a possibilidade de decidir por mim. E aquilo trouxe-me um desequilíbrio emocional na altura. Eu lembro-me que foi tão chato que em algum momento, em meio a este processo, eu não conseguia falar com meu pai.
Fica chateada com ela, Eu fiquei, magoada. exatamente. Eu dizia assim, eu acho que papá, eu trato papá. Sim. Eu acho que papá deveria ter, no mínimo, me ouvido um pouco mais. Contudo, eu também sabia que ele estava no direito dele. Como pai. Exatamente. Então era sobre... Ele poderia ter me ouvido mais, poderia ter respeitado um pouquinho a minha vontade em relação a algo que não estávamos à espera. Sim. Nem eu estava, nem eles estavam. Foi uma decepção para eles, foi um choque para mim. Pois. Mas eles poderiam ter me ouvido. Claro. Porque nas últimas semanas, eu tive o processo todo na casa dos meus pais. Nós tivemos a possibilidade na altura de ganhar uma casa dos meus sogros, Ok. né? Uma vez sogros, sempre sogros. É verdade. Dos meus sogros. Que era lá onde nós íamos ficar. Não tínhamos intenção nenhuma, nem eu, de passar para a casa dos pais dele. E nós tínhamos o nosso cantinho, que já nos tinham oferecido, e estávamos a cuidar do nosso cantinho, Ok. que era para terminar o meu processo de gestação, sair da casa dos meus pais E irem para lá. Exatamente. E já estava tudo muito bem coordenado com a minha mãe, mas tudo o que já estava coordenado, falado, explicado, não foi respeitado no final. Então, eu vi-me numa situação em que, nas últimas semanas da minha gestação, eu tive que deixar a minha casa, ou a casa dos meus pais, o meu lar, todo um conceito de segurança, de tranquilidade, Pois. de apoio, porque eu tive muito isso dos meus irmãos e passei por uma casa que não, quer dizer, não era minha. Era um esta a ambiente sensação. estranho, né? Exatamente. Para Passei morar. por uma casa que não era minha e na altura a justificação, porque eu disse, não pai, mas não é este o nosso plano de vida, não é isso que nós queremos. Tudo bem que nós cometemos uma falha, mas nós em meio a esta falha desenhamos um plano, temos isto, aquilo, estamos a fazer isto e isto. E vamos E eu assumir as eu não responsabilidades, né? queria ir ao lar. Não ao lar da sograria. Exato. Exatamente. E isso não se respeitou. Eu vi-me obrigada a passar por uma outra casa. Foi algo que doeu muito. Foi uma dor tamanha, mas foi uma dor tamanha. E coube a mim fazer o que tinha que ser feito. Que era saber ser e estar num outro lar. E fazer exatamente o que eu precisava fazer para passar por este processo sem que absolutamente ninguém se magoasse. Pois. Mas fiquei um tempinho sim, eu lembro-me que o meu pai às vezes ligava, ele fora, ligava e eu não conseguia atender o meu pai, porque eu dizia, pai, tu não me ouviste, faltava tão pouco, Pois. Estavas eram com só algumas quanto tempo? semanas. Eu estava com 8 meses e qualquer coisa, mesmo no fim da minha Realmente, gestação. Era mesmo no fim. E assim foi, e em meio a este cenário, a minha filha nasceu. E nasceu e continuaste lá, na casa dos Por teus sogros. muito pouco tempo, porque depois veio a separação. Nós tivemos uma fase muito turbulenta, de muita agitação, ânimos extremamente acelerados, para a calmia, para a tranquilidade, para a parceria, para o companheirismo que nós estávamos habituados. Ok. Aquilo foi extremamente estranho para mim. Eu fui agredida, eu costumo dizer, eu senti-me agredida por tudo aquilo e eu depois separei-me. Em meio a este processo veio a separação e uma coisa extremamente fora do comum, talvez para o que nós estamos habituados a ouvir, é que a minha separação foi fruto de uma atitude que a minha irmã mais velha teve. Normalmente o que é que se espera? Que se tenham reuniões, quando Exato. existe ali um clima tenso, Sim. que os mais velhos até ajudem-nos a decidir. A resolver. Exatamente, mas olha, quando os mais velhos sentam, falam sobre o assunto, o clima tenso, e perguntam, ok, vocês ainda gostam um do outro? Sim, gostamos. A intenção é não, fiquem aqui. Eles gostam um do outro. Eles estão aqui, não sei quantos. São alguns aspectos que precisam acertar, se calhar mesmo por conta destes primeiros meses, estas primeiras semanas, eles ainda não têm muito contacto como casal. Isso Sim. pode em algum momento estar a criar algum problema. Não sei se realmente tem de se usar isso como justificação. Para mim, pelo menos, não funcionou, porque eu acho que em momento algum este tipo de coisas têm de ser usadas como justificação, principalmente pelos mais velhos, que têm um papel de serem os tais que vêm trazer paz, vêm trazer esperança e não acomodarem uma atitude que é negativa. E olha, foi assim, depois de algumas reuniões, nada feito. Eu lembro-me de um dia, foi uma noite, eu acho que uma noite ou início da madrugada, que nós estávamos naquele clima tenso e eu ainda tinha a criança, ali era bem pequena. Bebezinha. E como já sabiam que nós estávamos num clima tenso, eu lembro-me de ter ligado para a minha mãe. E a minha mãe não atendeu o celular
e depois eu descobri que ela não atendeu o celular porque ela estava a fazer o banho dela. O meu pai não tinha como, ele estava fora de Maputo. Foi uma dessas viagens dele, na missão de trabalho. E eu liguei para a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha também era novinha, nós temos diferença, os meus pais fizeram um ano de diferença. Então ela tinha 19 na altura. Por aí 19, 20. Acho que eu e a minha irmã mais velha temos aí um pouquinho mais, por aí 19, 20. Mas acho que cada é bem isto. Foi um ano de seguido. Então, eu ligo para a minha irmã mais velha, que era a minha única esperança naquele momento. A minha irmã mais velha atende. O que é que se passa? Ela percebeu que eu estava a chorar. Mas o que mais assustou é como é que tu estás a chorar e tem uma criança aí perto? A primeira ideia que ela teve foi... E a bebê? Como é que está a Cristão? Onde é que ela está? O que é que está a acontecer? Ela também entrou em pânico. Ela entrou em pânico. Situação. A Lima, eu só lembro que 10 ou 20 minutos depois... Estava um carro estacionado em frente ao portão da minha sograria e a minha irmã a bater à porta deles com muita intensidade. Não tinha como. Foi uma intensidade mesmo de acordar-te e tu ires resolver um assunto. Isso já era tarde, à noite? Já era tarde. Olha, finalzinho da noite, início da madrugada, se eu não faço confusão, mas já era bem tarde. Então, olha, os meus sogros saíram, abriram a porta e a minha irmã entrou. E ela disse, eu venho buscar a minha irmã. Uau. Como assim vais buscar a tua irmã? Sim, tem 2 pessoas dentro da vossa casa. Eu lembro perfeitamente deste discurso, eu não me esqueço, foi muito forte. Tem 2 pessoas dentro da vossa casa que estão a passar por um momento de turbulência e vocês, adultos, estão aqui e não estão a fazer absolutamente nada. Então, eu venho buscar a minha irmã. Uau. Vens buscar a tua irmã, mas os teus pais... Eu venho buscar a minha irmã. A minha irmã mais velha teve uma atitude que os meus tios, os meus pais, em momento algum conseguiram ter. Mas porquê? Porque ela dizia, Ju, tu estás com 18 anos, tu és muito novinha, minha irmã. Não faz sentido nenhum. Se vocês tiverem que ficar juntos, reconstruírem a vossa vida, seguirem, vocês vão seguir, porque o problema não são vocês. Mas nós não podemos nos calar a um acontecimento negativo dentro desta casa. Tu continuas a ser a nossa irmã. Exato. Então, olha, a minha irmã saiu daquela casa sem mim e ela não saiu com a minha filha, porque teve um cenário, se eu não faço confusão, que a fez chegar à decisão de que não ia levar a criança. Então, eu não sei como é que foram os discursos ali, mas olha, a nossa filha, não sei quantos, ninguém está com a nossa criança. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Se queres levar a tua irmã, leva, sim, mas a nossa criança exato. E a minha irmã disse, a minha irmã estava tão decidida, meu Deus do céu... Eu consigo viver a cena, eu consigo lembrar-me do rosto da minha irmã como se fosse exatamente hoje. Ela estava num nível de decisão que absolutamente ninguém e nada que eu me lembro conseguiria fazer ela mudar de opinião. Eu acho que mesmo se os meus pais tivessem aparecido naquele dia, a minha irmã não teria cessado. A probabilidade deles levarem uma bronca seria bem maior do que eles conseguirem fazer ela mudar de ideia. E lá fui eu. Lofote. A bebê ficou. A bebê ficou. Ela disse, olha, eu não vou fazer uma força e levar uma criança que realmente, como vocês dizem, é vossa, mas a minha irmã é nossa. Então eu vou levar a ela. E o resto vocês vão tratar com as pessoas adultas. Pois. Eu saí com a minha irmã, com um pouco que eu consegui arrumar com a ajuda dela. Só para teres uma ideia, mas ela até ajudou-me a arrumar as coisas. Meu Deus. Entramos no carro e nos fizemos a casa. Quando nós chegamos, a minha mãe, que não sabia ao certo o que é que estava a acontecer, ela viu a filha mais nova, que não era suposto estar na casa dela, e perguntou o que é que aconteceu. Mas, ok, onde é que está a criança? Onde é que está a criança? Meu Deus. Esta criança ainda precisa, eu ainda amamentava, só para terem uma ideia. Esta criança ainda precisa da mãe, o que é que se passa? E a minha irmã explicou o que era, ligaram para o meu pai, falaram com o meu pai, ele chateou-se, porque não era também o que estava à espera, ninguém está à espera. Mas ele engoliu e percebeu que naquele momento a decisão que tinha sido tomada era irreversível. Pois. Era irreversível por quê? Porque eu estava alinhada. Certo. Há quem pode perguntar, Juliana, tu não te chateaste com a tua irmã? Não pensaste em algum momento se as coisas não derem certo? Não sentiste falta, saudades? Eu costumo dizer, para quem quer que seja, olha, eu tive um excelente parceiro no meu processo de gravidez, eu tive um excelente namorado no meu processo de gravidez, e naquela altura, naquela época realmente, tirando a fase da confusão, talvez eu não tivesse com o que me queixar.
Pois. Eu faço muita questão de dizer isso porque nem tudo foi negativo. Sim. Então, Juliana, mas e se aconteceu o que tinha que acontecer? Eu gostava de E eu ensinar. aceitei o que tinha de acontecer. Pois. Com a paz, com a tranquilidade, mas também com todo o apoio da minha família, que não me permitiu sentir dores ao ponto de não conseguir levantar. Exato. Mas Juliana, diz-me, tu quando saíste sem a tua bebê, como é que ficou o teu coração? Parte de mim não estava ali. É como se tivessem conduzido um corpo, mas o espírito, a alma não estava ali. O corpo foi ali, mas o corpo seguiu a minha irmã mais velha. Mas olha, todo o resto estava em algum lugar com a minha filha e eu preocupada em querer saber o que é que ela vai comer, o que é que ela não vai comer, como é que ela vai ficar. Era noite. E eu lembro-me quando amanheceu nas primeiras horas, o meu pai ligou e explicou que não estava cá, que não estava em casa, não estava em Maputo, mas que pedia que a criança ficasse com a mãe. Pois. E que ao voltar iam sentar para resolver e chegarem a uma decisão. E no dia seguinte, logo cedo, eu acordei com a minha mãe e eu fui ter. E foi no dia que eu, voltei com a minha filha, eu olhei para ela. Uau. Quando trouxeram, ela estava tão calminha, tão serena, tão quieta. E a minha preocupação era como é que ela sobreviveu a estas horas sem a mãe, como é que ela ficou. Quando trouxeram ela, eu jurei que nunca ia deixar a minha filha para trás em momento algum. E realmente, eu sigo ali. Com ela. Até hoje. Muito bom. Juliana, nessa tua história, há duas situações que eu acho que nós podíamos aprofundar um pouco, porque há grandes lições a serem retidas. Primeiro é em relação a este processo todo, o apoio que os teus pais te deram, mas que no fim acabaram te levando ou decidindo te entregar à família do pai da tua filha, no caso. Acredito que são decisões muito difíceis nessas situações que têm que ser tomadas, e há familiares que acolhem, apoiam. Na verdade, apesar de teres ido à casa dos teus sogros, eles te apoiavam, estavam aí contigo. Sempre. Há situações em que os pais mandam embora as suas filhas de casa porque engravidaram e ela fica... Enfim, ao Deus dará. Já aconteceram várias situações dessas. Mas eu queria falar um pouco sobre o teu processo de gravidez. Tu, na adolescência, tiveste acesso a alguma informação sobre prevenção de gravidez naquela fase da adolescência? Tiveste alguma conversa sobre sexualidade com a tua mãe, com as tuas tias, alguém da tua família? Ou, de facto, tu não tinhas estas informações todas? Olha, Lima, dizer que eu não tinha estas informações todas seria hipocrisia e mentira. Porque nós tínhamos os manuais da escola, nós tínhamos... E peso embora eles não fazem o papel da nossa família, eles informam-nos sobre alguma coisa. Pois. Mas dentro de casa, não. Dentro de casa eu não tive uma base, eu não tive estas conversas, eu não tive estes assuntos de forma muito aprofundados, ou até pouco aprofundados, se calhar eu posso assim dizer, com a minha mãe, porque ela também não teve. A mãe da minha mãe perdeu a vida no dia que ela nasceu. Então ela não cresceu com uma base feminina. Pois. Dentro de casa, ela não teve um espelho, ela não teve conversas, ela não teve momentos em que se falava de mulher para mulher sobre assuntos femininos. Então, como é que eu vou cobrar de uma pessoa que não viveu isto, que não sentiu este calor? Nós costumamos ouvir ela dizer, olha, eu não senti o calor da minha mãe. Como é que eu vou cobrar de uma pessoa algo que ela não teve? Ela não teve, não tinha essa informação, eventualmente nem sabia como abordar esses assuntos. Tem graça que até hoje a minha mãe não costuma falar muito de coisas íntimas conosco. Mas isso de facto tem muito a ver com a forma pela qual nós fomos criados. Também foi o mesmo com a minha mãe. A minha mãe nunca falou conosco porque a mãe dela também nunca abordou esses assuntos com ela. As tias não fazia parte da forma de vivência. Então realmente nós não podemos culpar as nossas mães nestas situações. O que temos que fazer hoje como mães, como mulheres, é
tirar algumas lições, né? Aprendermos e nos prepararmos para educar as nossas filhas da melhor forma possível. Exatamente. Então foi basicamente isso que aconteceu durante o meu processo de crescimento. Não tínhamos estas conversas, não temos até hoje, e nós entendemos, estamos mais crescidas e nós entendemos isso da minha mãe. Nós respeitamos os momentos dela de pausa e os momentos dela de avanço. Exato. Nós a apoiamos, apenas decidimos que com as ferramentas que nós temos, vamos fazer diferente. Exato. É exatamente isso que aconteceu. Pois. Contudo, o meu pai sempre foi em algum momento, ou sempre fez em algum momento o papel de mãe. Sob o ponto de vista de ter conversas intimistas, sentar para falar, que eu me lembro já numa fase um bocadinho mais adulta, eu já era mãe, final de ano, meu pai sempre reservava um dia para termos uma reunião. Era chato, é verdade. E em que consistiam essas reuniões? Para falar de tudo. Namoro, filhos, trabalho, visão de vida. Ele sentava para ter as reuniões. Então foi nesta fase que eu me lembro, eu já era mãe e vezes sem conta me foi usado como exemplo. Vezes sem conta eu fui o exemplo das reuniões. Eu já era mãe e eu lembro que meu pai também, eu acho, começou a sentir a necessidade de fazer este papel. E ele falava de forma muito íntima, de aspectos muito íntimos, que a princípio nós tínhamos de ter acesso com as nossas mães. Em relação às tias, nós crescemos muito fechados. Nós crescemos, os meus pais e os meus irmãos. Dificilmente nós íamos à casa de uma tia, quando muito nós recebíamos as pessoas na nossa casa. Tivemos a oportunidade de viver com vários primos que vieram de Nampula, alguns que vinham em formação, alguns que vinham porque tinham negócios aqui por gerir. Nós continuamos, a nossa casa continua a ser a casa aberta para todos. Então nós mais recebíamos. E a minha mãe dizia, não, os meus filhos vão crescer aqui na minha casa. Talvez também por ela não ter tido esta referência de mãe, porque ela teve de se virar. Então é como se ela estivesse a dizer, não, eu não quero dar a ninguém o trabalho de cuidar dos meus filhos. Então nós crescemos ali, eu costumo dizer, olha, é tudo muito tranquilo em casa, olha, eu, papai, os meus irmãos, os nossos filhos e ponto final. Acabou. Exatamente, são relações que nós temos com os nossos familiares, mas que nunca foi muito nós irmos à casa das pessoas, sempre foi muitas pessoas virem à nossa casa. E continuam a vir até hoje. A casa dos meus pais é a casa de todos. Então, é tão bom, né? Então, família em casa. Mas esta questão das conversas sobre sexualidade com as filhas, sobrinhas, eu queria, pronto, eu insisto nesta matéria porque é muito importante nós passarmos esta mensagem para as adolescentes, para as mães também, porque de facto existem muitas mães que, por um lado, não tiveram esta experiência, por outro lado, não têm coragem, ou outras que não sabem como abordar essas temáticas. Eu já tive amigas, por exemplo, que ao invés de conversar com as filhas, porque não tinham esta preparação, não tinham coragem, levavam a um especialista, um médico. Esta é uma saída. Outra saída, algumas famílias ou algumas mães levam a tias, né? Tias com mais experiência, mais carisma, mais a vontade de falar desses assuntos. E podemos até olhar para questões como os ritos de iniciação. Podemos olhar para questões como os colaias, que são, olha, programas, são projetos liderados por mulheres e homens que visam realmente trazer estas informações. Ensinar as pessoas sobre esta questão da sexualidade, sobre os malefícios de se fazer, de se começar cedo, sobre aquilo que são as consequências que advêm de um ato fora do contexto de responsabilidade. Porque realmente, olha, a Juliana está aqui, teve uma filha, graças a Deus está tudo bem, mas existem muitas pessoas que contraem doenças deste processo. E não podemos fechar os olhos, não podemos nos calar. Hoje eu falo abertamente com a minha filha, eu digo, infelizmente, filha, o grosso na estatística das pessoas que estão contaminadas pelo vírus do HIV são adolescentes e jovens. E eu lembro-me de uma conversa que tivemos com alguns convidados no programa Belas Manhãs, que foi assustador, mas foi extremamente importante saber daquilo. Que disseram muitas destas crianças, nem é porque elas, digamos que contaminaram-se durante o processo de envolvimento, algumas nasceram já com o vírus. Então, só para terem uma ideia, as pessoas pensam que é só apenas para evitar a gravidez. Não. Adiar, evitar, se cuidar, não é apenas para evitar a gravidez. Não é só gravidez. Existem muitas doenças de transmissão sexual, o HIV e outras DTS que
a prevenção ajuda, né? Com não é certeza. apenas gravidez. E é sobre adiar. É sobre adiar. Não existe nada de muito especial em se passar para esta fase sem se estar devidamente preparado. É verdade. Tudo no seu tempo, Tudo né, no Juliana? seu Há tempo para tudo. Tudo no seu tempo. E olha, a vida é feita de ciclos, Alima. É uma coisa que eu aprendi. Hoje eu digo, olha, todo o processo que eu vivi, todas as minhas experiências foram necessárias para eu me tornar o que eu sou. Mas eu poderia não ser um exemplo de sucesso. Exatamente. Assim como várias outras mulheres passam por vários desafios depois de ter filhos. Tu tiveste o apoio dos teus pais, conseguiste dar continuidade aos teus estudos. Hoje tens uma carreira, mas quantas mulheres pararam? Não conseguiram estudar porque não tinham com quem deixar os filhos, porque não tinham uma base familiar sólida para as apoiar. Não estudaram, não têm carreira e vivem momentos extremamente difíceis. Tem vidas frustradas. Tem vidas frustradas. E algumas delas até passam essa frustração para os filhos que não têm culpa de nada. Não tem equilíbrio emocional. Pois. Como é que tu vais cuidar de alguém se tu nem consegues te cuidar ali? Que tipo de amor tu vais dar a outra pessoa se tu não te amas? Se não existe esta admiração por ti, se quando olhas para a tua história não consegues te aplaudir, é complicado. E hoje é muito importante nós falarmos disto, principalmente porque estamos numa fase em que o nosso país, do ponto de vista legal, né, jurídico, ele aprovou uma série de leis que realmente são contra as uniões prematuras. Exato. Porque há quem pode dizer, olha, na Zona Norte, na Zona Centro, na Zona Sul, em alguns pontos, é normal que as pessoas tenham filhos com 16... É normal, não, é comum que as pessoas tenham filhos aos 16, 15, 17 anos. Não! O organismo da mulher não está preparado. Não está preparado. É uma questão de saúde também. Não está preparado. O psíquico da mulher não está preparado. Nós não temos ainda ferramentas, quer sejam físicas, assim como emocionais, para lidar com este processo. E cuidar de uma vida ali é uma coisa muito séria. Eu aprendo todos os dias com a minha filha. Eu acordo, meu Deus do céu, esta criança ensinou-me mais uma coisa hoje. É verdade. E é responsabilidade atrás da responsabilidade. É muita. Tocaste nesta questão de uniões prematuras. Outro dia eu vi um dado, aliás, um dado que foi partilhado com uma convidada minha de uma organização, que dizia que 48% das raparigas engravidam antes dos 18 anos. É muito. É um número assustador, que a cada 15 minutos uma menina casa-se prematuramente, ou seja, é levada a uma união prematura. Então, quer dizer, ela vai a uma união prematura e, obviamente, as probabilidades dela engravidar naquela idade são muito grandes. Muito grandes. Então, é o que bem disseste. Não há preparação física e emocional. Psicológica, não há. Então, para quem não tem o suporte, realmente desaba. Para quem não tem um teto, um acolhimento, para quem não tem uma mão, não tem um braço, não tem um colo, esta pessoa vai desabar. E é importante que nós aceitemos que nem todo mundo tem a mesma capacidade de resiliência. É mentira. Entendes? A minha capacidade de lidar com momentos turbulentos não é a mesma capacidade que a Lima tem, que a Joana tem. Então não se pode pedir, não se pode esperar a mesma coisa de todas as pessoas, a Lima. As pessoas são diferentes. Nós podemos ter acesso às mesmas informações. Nós podemos estar nos mesmos fóruns e, olha, se esperar que a gente tenha a mesma performance, que a gente tenha o mesmo posicionamento, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Porque existem coisas que são uma capacidade individual. E algumas até geneticamente existem explicações. Existem pessoas que têm geneticamente maior capacidade de lidar com certas coisas do que as outras pessoas. Alima, nós estamos aqui a ter esta conversa em meio ao mês de setembro, que é um mês extremamente sensível, porque somos chamados a falar da questão do suicídio. E parece, em algum momento, até coisa de conversa, mas existem pessoas que cometem suicídio porque dentro delas, geneticamente, algumas coisas já propiciam a este processo. Existe uma explicação médica para isso. Então nós não temos a mesma capacidade. Eu posso conseguir lidar com pressão. Eu costumo até dizer, olha, eu sou extremamente resiliente. Eu consigo gerir frio, calor e não sei quantos. Eu consigo me manter em pé. Porque eu sou uma junção, se calhar,
daquilo que o meu pai ensinava, mas também da força que a minha mãe teve. Graças a Deus, as mulheres da minha casa são todas assim, elas são todas muito fortes, elas conseguem gerir com muita tranquilidade, muita pressão, muitos altos e baixos da vida, mas a gente sabe que nem todo mundo passa por isto com a mesma classe. É verdade. Então não podemos pedir das mulheres, não podemos pedir destas raparigas a mesma atuação, Exatamente. o mesmo posicionamento. O que nós temos de fazer enquanto que mulheres, enquanto que sociedade, é perceber que cada ser é único. É único. Com as suas sensibilidades. E nem todos conseguimos nos curar, Lima. Até entre irmãos somos diferentes. É verdade. Então, o processo de cura pode ser acelerado para alguns e o processo de cura pode ser lento para outros. Pois. E atenção, nós a bebermos do mesmo chá, da mesma chávena, mas não conseguirmos superar as coisas da mesma forma. Então, mais empatia, mais cuidado, e é sobre falar das coisas como elas são, nuas e cruas. Pois. Não existe preparação em nenhuma mulher. Quando se tem ou quando se é mãe fora daquela idade que a princípio os médicos aconselham a se ter. Estamos num processo de formação, então respeitem tudo isto. E para quem neste momento está se calhar a viver ou está a presenciar uma relação prematura, casos de meninas que infelizmente tornaram-se mães muito cedo, convém que aproxime-se e perceba. Sabemos que a questão da pobreza está muito envolvida nisto, mas convém que aproxime, perceba, que consciencialize, porque são crianças que muitas delas são obrigadas a lidar com homens muito mais adultos. Muito mais feios, é verdade. É uma tristeza. É uma tristeza. Aquelas meninas não têm possibilidade nenhuma de escolha. Simplesmente as entregam em troca de dinheiro ou alguns bens. É uma tristeza, de facto. Então é uma luta realmente coletiva. É uma luta de quem passou, de quem não passou, de quem não quer que isso aconteça. Então precisamos realmente nos unir e passar as coisas como elas verdadeiramente devem ser passadas. É verdade. Mas por outro lado, também nota-se, eu tenho acompanhado assim alguns debates, em alguns momentos leio caixinhas de mensagem de algumas influenciadoras digitais, vejo alguns conteúdos partilhados pela Manassés, que também é uma pessoa que lida muito com jovens, e a quantidade de casos de meninas tão jovens que já querem casar, que estão a correr para estar num relacionamento. Em algum momento eu fico muito preocupada. E a pergunta ali, mas por que é que tu queres casar tão cedo? Não é por que é que tu queres casar, porque em algum momento o casamento faz parte do alinhamento de vida das mulheres e dos homens. É um percurso, cada um determina o que é que vem, olha, primeiro, segundo, terceiro, não sei, quarto. Exatamente. Cada um de nós faz uma lista e define o que é prioridade. Mas a questão não é porque é que tu queres casar, é porque é que tu queres casar tão cedo. Tão cedo. É verdade. Ainda esta semana eu vi uma caixinha de mensagem de uma influenciadora. A menina dizia: eu ganhei uma bolsa para estudar fora, mas estou indecisa porque estou numa relação. Meu Deus. Ela acho que tinha 20 ou 21 anos. A bolsa ainda está disponível, desculpa. Até eu queria. Às vezes dizem que as mulheres a partir de uma determinada idade temos aquele relógio biológico que começa a apitar, mas às vezes eu paro e vejo estas situações de jovens com uma vida pela frente que estão a correr para casar. Eu acho que há também uma ilusão em relação a esta coisa do casamento. O casamento requer muita maturidade, ou seja, muita maturidade. Quanto mais maduros nós formos na hora do casamento, melhor. Então, quanto mais cedo nós nos casarmos, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Mas a Lima, tenho alguém que se casou cedo e vive... É uma exceção. É uma exceção. Quantas são? Quantas pessoas que nós conhecemos que se casaram cedo, anos depois se separaram? E isso, olha, leva-nos a chamar a atenção para os que normalmente dizem, olha, 30, eu passo muito por isso. A tua filha já está com 13 anos, por que é que tu não fazes outra? Por que é que tu não sei quantos? Por que é que tu não sei quantos? Eu digo, olha, eu acelerei muito lá no passado e agora não estou preocupada com acelerações. Eu vou viver o momento. Exato. E quando eu sentir que realmente eu estou preparada, que realmente existem condições mínimas para fazer com a devida responsabilidade, eu vou fazer. Exatamente.
Entendes? Então, isto volta àquela questão de nós chamarmos a atenção, o apontar dos dedos. Pois. Nós estamos toda hora a apontar. Fulano, porque não sei quantos. Porque não sei o quê. Porque... Não, calma. A vida, no geral, ela requer muita calma. O processo de nós digerirmos as informações que nós estamos a viver requer muita sabedoria. Um passo em falso mina completamente toda a tua vida. E é uma coisa que eu fui aprendendo com o passar dos anos, que eu fui aprendendo com o tempo, com as experiências. E eu dou graças por eu ter me tornado neste ser, nesta mulher que hoje é com certeza bem mais cuidadosa em relação às coisas, bem mais inteligente, bem mais sábia em relação às coisas. E não estou preocupada realmente em andar à velocidade de absolutamente ninguém. Porque cada um de nós tem um plano de vida que tem. Pois. Mas é importante que paremos de apontar os dedos, entendes? Que paremos de dizer, não faz não sei quantos, não faz não sei o que, não está não sei o que. Não, as pessoas têm os seus planos individuais de vida. E o que para si é prioridade não significa que é prioridade para mim. Exatamente, para ela não pode não ser prioridade. Eu aprecio também pessoas que dizem, olha, eu até aos 20 e poucos quero estar casada, do mesmo jeito que aprecio e aplaudo pessoas que dizem, aos 30 eu ainda quero viver coisa X. Exato. Tenho tantos cursos por fazer, tenho tantas coisas por experimentar, tenho tantas viagens por fazer, tenho tantos fóruns por visitar. Eu aprecio. O importante é sabermos exatamente o que queremos fazer. E não vamos correr. Os mais Exato. velhos sempre dizem, olha, não faz isso. Nós gostamos muito de lutar com a experiência dos mais velhos. Porque era no teu tempo, pai. Porque era no teu tempo, mãe. Atenção. Como dizia o meu pai, isso que vocês estão a fazer, eu fiz quando tinha a vossa idade. Eu até já sei o que é que vai dar. Exatamente. Então, eles realmente falam porque existe ali experiência. Sim. E é importante nós aceitarmos que ao longo do nosso processo de crescimento profissional, como pessoas, como membros de uma sociedade, nós aprendemos vendo, ouvindo e vivendo na primeira pessoa. E muitas das vezes as experiências que são vividas na primeira pessoa não são muito boas. Mas por quê? Porque nós ignoramos todo um processo de aprendizagem, de conhecimento, de sabedoria por via do que nós vemos e ouvimos. Pois. Não foste atento o suficiente para ver que, olha, Joana... Não ouviste o suficiente quando os teus pais, os teus tios, até os teus amigos, porque precisamos também contar com a presença daqueles amigos na nossa vida que dizem, não, Juliana, tu estás aí por uma cova. Pois. Sem receio, sem medo. Eu adoro pessoas assim. Que tem a capacidade de nos alertar de uma forma crua e nua, direta. Tem que ser. Então é sobre isso. É sobre ver, ouvir. E muitas das vezes evitar viver na primeira pessoa. É duro. Tentamos buscar as experiências dos outros. Aliás, é para isso que o podcast para elas existe. Para trazer todas essas experiências. A experiência da Juliana que está a ser partilhada hoje. As meninas que assistirem a este episódio, as meninas que te seguem, que elas percebam os desafios que tu viveste e reflitam. Eu também quero passar por isso. A Juliana está aqui, hoje construiu uma carreira, estás a levar a tua vida. Mas o mesmo pode não acontecer comigo. Aí está. Em algum momento tiveste que afrouxar para depois correr atrás eu perdi das coisas. Perdeste algum tempo? Eu perdi tempo... Perdi uma série de coisas ali, mas eu esquecia-me aqui de um fator que é extremamente importante. Em meio ao processo da minha separação, eu perdi a minha vaga na escola pública. E quando eu voltei a casa com a minha filha, ainda voltei com mais uma despesa, que é os meus pais terem que pagar uma escola privada para eu não parar de estudar. Mais uma pessoa para sustentar. Mais uma pessoa. Uma escola. Ter de gerir, exatamente. Gestão da criança. Até que se resolvessem todos os problemas que tinham de se resolver para nós seguirmos em paz separados e eu estar em condições também de contribuir de forma ativa neste processo de cuidados com a minha filha, eles estiveram lá. Eles estiveram lá. Pois. Durante muito tempo eu brincava e dizia, não, a minha filha é filha dos meus pais. E quantos pais neste país têm possibilidade de aguentar tudo isso? Financeiramente... Quer dizer, financeiramente e em termos de estrutura, né? Não é fácil mesmo. Eu lembro-me de um episódio num dos aniversários da minha filha e ela foi cortar o bolo, acho que foi o aniversário dela há 10 anos. Ela foi cortar o bolo, estávamos ali eu, o pai, a madrasta, as irmãzinhas e não sei quantos. A primeira fatia, as pessoas têm um hábito, ali me acredita, a primeira fatia da minha filha foi para o meu pai. Uau! E nunca ninguém falou com ela sobre isso.
Não, a tua primeira fatia, por exemplo, tem que ser pro vovô Tony, é assim como ela chama, Antônio, vovô Tony. Ok. Não, mas eu fiquei admirada com uma satisfação. Porque ela Ela tão pequena, conseguiu notar estas coisas. A primeira fatia de bolo da minha filha foi pro meu pai. Uau. Foi pros meus pais. Só depois é que ela geriu a fatia. Então, não sei se percebes o papel que os meus pais tiveram na vida da minha filha. Sim, sim. Foi um papel tão importante, mas tão importante. E eu estou consciente de que muitas das meninas que passaram por isso não tiveram esta assistência. Não têm esta experiência que eu estou a partilhar. Verdade. Muitas. E hoje, infelizmente, não estão sequer em condições de cuidar delas e nem dos seus. Nem dos seus, é verdade. Juliana, há uma frase que eu algumas vezes gosto de colocar às minhas convidadas. Diz-me com quem tu andas que direi quem tu és. Qual é a tua leitura? Olha, realmente, nós somos exatamente aquilo que as pessoas com quem nós andamos são. Nós somos a soma, costuma-se dizer que somos a soma das 5 pessoas com quem mais andamos ou com quem estamos e com quem partilhamos. E hoje, mais do que nunca, nós ouvimos falar sobre isso, sobre a importância e a necessidade de nós sabermos escolher as nossas companhias, saber escolher as nossas amizades, saber selecionar com sabedoria as pessoas com as quais nós partilhamos o nosso dia a dia. E quer seja ele dentro do local de trabalho, quer seja ele no círculo familiar, quer seja ele no âmbito social, porque nós somos pessoas sociais. Pois. E convivemos ou somos obrigados a conviver e lidar com várias pessoas e de várias ramificações. E no final do dia é exatamente isso, Halima. As pessoas com quem nós estamos, as pessoas com quem nós partilhamos o nosso dia a dia, elas são com certeza a nossa melhor e maior ferramenta de crescimento. Então a questão é, será que tu encontras estas ferramentas de crescimento nas pessoas com quem tu andas? Eis a questão. Será? Quais são os assuntos? Quais são as vibes, como se diz hoje em dia, nas gírias mais jovens e populares? Quais são as vibes que vives quando estás com os teus amigos? O que é que aprendes? O que é que aprendes? O que é que conversam? O que é que ensinas? Porque, olha, tem o lado aprender, mas também tem o lado ensinar. Eu não posso cobrar das pessoas aquilo que eu não sou. Pois. Ali, hoje em dia, qualquer pessoa pode sair, comprar um bom fato, vestir e parecer uma executiva. Mas nem todas as pessoas que estão vestidas a executivas são executivas. Então, a importância de nós cobrarmos das pessoas aquilo que nós somos. Só faz sentido quando é assim. Eu vou ser extremamente exigente com a Lima quando eu sou exigente para comigo. Pois. O que é que eu sinto para conversar contigo? Quais são os assuntos da nossa mesa quando vamos tomar um chá? Fofocamos. Ou pensamos no próximo passo? Amiga, eu tenho um assunto, tenho um projeto, eu preciso saber como é que eu faço, conheces alguém que me pode ajudar, onde é que eu bato a porta, posso fazer isto melhor, tens alguma ideia? O que é que tu conversas com as pessoas? Podemos até jogar conversinha fora, falar de coisas banais. Existem sempre mas coisas no banais. Fim, tem que valer a pena. O propósito. Tempo é dinheiro, como se diz. Muito. E não gastes o seu tempo. Não gaste tempo se sentando com quem não te vai acrescentar. Mas este processo todo envolve um autoconhecimento, envolve uma definição de quem tu és e o que é que tu queres ser para as pessoas. Porque há quem é fútil exatamente porque vive num ambiente de futilidade. Nunca antes teve a oportunidade de sentar-se com pessoas que vão acrescentar. O que é que tu trazes que agrega à minha mesa? Pois. É muito importante. E o que é que eu estou a oferecer a estas pessoas que faz com que elas me tenham sempre quando se está a falar de grandes oportunidades na vida? Porque às vezes o fútil da mesa és tu. Tem tanta gente que está sentada numa mesa só a fazer papel, só a acrescentar o número. Estou a falar de homens e mulheres. Tem vezes que a gente chega em lugares mesmo, tu diz, ei, mas desculpa lá, este moço... Ainda não ouvi nenhuma ideia interessante. Está todo mundo a falar de negócios aqui, a falar de quantias, a falar de crescimento, a falar de estudos, a falar... Ei, alguém é que está perdido. Tem pessoas que infelizmente se submetem a este tipo de cenários. É um mero número. É uma mera presença. Mas contributo que é bom, não traz. Contributo que é bom, não dá. Então não seja uma mera presença, um mero número. Sempre que te sentares à mesa com as outras pessoas. E de preferência, sejas tu
quem vai trazer mudança. Que vai realmente fazer o ciclo mudar. Aquela história de, olha, para tu cresceres precisas sair da tua zona de conforto. Exato. Então, às vezes, o que a Juliana precisa é de uma Lima que vai chegar e vai dizer: ih, amiga, estás a perder tempo com isso. Ou que vai te dizer, se estás comigo, eu tenho uma amiga que é muito assim. Se é para falar de alguém, eu quero falar de mim, das nossas vidas. Como é que estão as nossas vidas? Porque se tiveres de trazer terceiras pessoas, nem vale a pena sentares comigo, eu não vou conversar contigo. Pois. Então é sobre isso. É sobre o que tu ofereces às pessoas e é sobre o que as pessoas te vão oferecer. E muitas das vezes as pessoas nos oferecem aquilo que nós somos. E é uma reflexão que nós precisamos fazer. É verdade. Diariamente. Todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. E tempo realmente, a Lima, é dinheiro. Não perca tempo com quem não vai te acrescentar. Com que não te vai acrescentar. É verdade. Não, eu gosto muito várias vezes trazer números, porque os números ajudam-nos a sustentar. Outro dia ainda via um dado que dizia para as pessoas que, aliás, que o networking traz-nos muito mais resultados que o trabalho técnico. Isso é, nós temos que criar uma rede de contactos sólida, de credibilidade, de prestígio. Sempre. Aliás, tu tens experiências nisso, Juliana. Muitas experiências. Alima, eu colocaria, se calhar, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, já fazerem a segunda reflexão. Imagina que tu tenhas todo o dinheiro do mundo, mas estás no meio do deserto sozinho. O que é que tu vais fazer com este dinheiro que tu tens? Se tu não tens recursos humanos, tu não tens outras massas pensantes para juntos descobrirem de que forma podem tornar o deserto uma terra fértil. Estás sozinho. Estás sozinho. E ninguém caminha sozinho, é mentira. Porque eu consegui tudo sozinho. Porque eu fiz tudo. Não, tu lutaste o suficiente para atrair aquilo que tu querias. O universo, ele devolve-nos. O universo devolve energia, o universo devolve pensamentos, o universo devolve visões. Mas ele nunca te vai dar algo que tu não tenhas feito um movimento para conseguir. E dás por ti, o networking está a acontecer. Por quê? Porque tu deste um passo hoje. Então é muito importante que nós... é muito importante nós vivermos cientes disso. E eu sou um exemplo vivo. Em jeito de graça, eu costumo dizer às pessoas, a única vez que eu fui atrás de um emprego foi quando eu fui fazer os meus castings, porque de lá para cá eu nunca mais tive que correr atrás de nenhum emprego. Os empregos vieram a mim por via das pessoas que eu conhecia, e aí eu volto a fazer aquela reflexão: o que eu ofereci a estas pessoas quando elas conviviam comigo, que fez com que elas me tivessem como referência quando elas estavam numa situação de falar de alguém ou trazer à mesa um nome que realmente pudesse agregar. E durante este tempo o que eu mais fiz foi honrar as oportunidades que chegaram por via destas pessoas, não os decepcionando, sendo a melhor profissional que eu poderia ser, porque não basta te chegarem oportunidades. O que é que tu estás a fazer com a oportunidade que te chegou? As tantas até colocam-te aqui a melhor oportunidade da vida, Lima, mas tu não estás capacitada para gerir. Não tens responsabilidade para assumir e tu passas vergonha e ainda colocas a pessoa que te deu este espaço num cenário de passar vergonha também. Então é muito importante. E eu lembro-me de todas as vezes que eu conheci pessoas, algumas com um nível de intimidade, porque a gente convivia 24 sobre 24, como quem diz, fomos colegas de trabalho durante algum tempo, e outros porque meramente eu saí para fazer um trabalho extra, tiveram a oportunidade de sentar comigo, conversar e, tem uma não sei quantos com a Juliana, tem espaço para isso, consegues fazer, Foi assim, eu saí da Top TV depois de alguns anos, de alguma experiência que eu tive, fui para CTV, que por sinal na altura também tinha 99 FM, porque eu saí num desses finais de semana, um dos meus colegas do TED, que era um dos editores lá da televisão, disse: Juliana, eu te vejo muito com algumas... Podes fazer podes fazer como é que ele disse? Podes dar-nos essa mão, podes fazer esse biscate para nós. Na altura era assim. O que é que vocês querem que eu faça? Estava a passar no canal um programa de caça-talentos e não sei quantos. Era dentro de um canal de televisão, pequeno também. E lá fui eu num sábado. Fui ganhar o meu dinheiro extra. Por conta de uma habilidade que o meu colega tinha identificado. E que era o meu colega de trabalho. Lá fui eu, fiz e conheci uma outra pessoa que por sinal era a pessoa que fazia a gestão do canal. Conversamos, tinha um projeto de um programa comercial que era tudo o que eu estava a fazer na altura no outro canal. E acredita, Lima, ele negociou o meu salário,
negociou o meu contrato. A parte mais caricata da história, eu costumo fazer listas todos os finais do ano do que eu quero fazer no ano seguinte. Pois. E um dos detalhes da lista que eu tinha feito foi colocar o salário que eu gostava de ganhar. E o salário que eu gostava de ganhar naquela fase foi exatamente o salário que ele negociou. E eu nem sabia. Uau. Eu falei, contrato não sei quantos casos tu estás a fazer. Ele viu alguns vídeos meus e lá fui eu. Eu passei desta forma para uma outra empresa sem ter ido pedir emprego. Eu fui, na verdade, fazer um trabalho extra. E o mesmo aconteceu com a minha saída da CTV para Miramar. Ok. Eu tenho um super amigo, eu tenho amores por ele, que é o Félix Panicella. Eu costumo dizer patna. É um verdadeiro parceiro, um profissional excelente. Ele é locutor, ele faz rádio. Sim. Já costumo. Costumas, né? Sim. E numa destas vezes, ele foi chamado, se eu não faço confusão, ele foi convidado, acho. Foi bem no início, lá para os anos 2018. Ok. Ele foi convidado, porque eu ainda estava a fazer a minha faculdade. Então, ele foi convidado para uma entrevista. E disseram, se conheceres uma voz feminina, alguém que tenha responsabilidade e não sei quantos, por favor, traga esta pessoa. Eu já nem estava a fazer parte de nenhum canal de televisão. Okay. Eu estava a fazer um estágio que era remunerado numa organização não governamental que foi fruto de um concurso na faculdade e eu é que fui admitida para este concurso e passei, portanto, a exercer este outro lado da comunicação, que era mais para organizações e não para a televisão, que é o que eu estava habituada. Então ele liga-me, eu ia fazer as minhas pestanas, eu me lembro perfeitamente, foi bem caricato. Juliana, o que é que estás a fazer? Como ele diz, o que é que estás a fazer? Estou aqui a fazer as minhas pestanas e não sei quando estou no estúdio a fazer as minhas pestanas e não, tens tempo. E a entrevista era exatamente naquele dia, Lima. Sério? Exatamente. Tens tempo, por aí 15, 16 e não sei quantos. Temos uma entrevista na E que horas eram? Eu acho que eram 11, 12. Ok. É uma entrevista a Miramar. E olha que nem fazia não fazia parte dos meus planos de vida, porque eu estava extremamente bem. Eu estava bem a Lima e eu já tinha todo um programa feito. A minha prestação na altura na ONG foi tão boa que eles, mesmo eu sendo estagiária para um projeto específico, já tinham agendado viagens para mim. Uau. Eu tinha as viagens já marcadas. A única coisa que me fez até ceder ao convite da Miramar foi o fato de que o projeto tinha um tempo limitado. Pois. E eu já morava sozinha, já tinha as minhas contas por pagar e eu precisava de alguma coisa que fosse a longo prazo. Não queria viver de incertezas. Eu queria ter o meu pé no chão e seguir. Mas eu estava muito bem, eu estava muito feliz, o meu desempenho foi muito aplaudido. Quando eu saí, olha, todos nós chorámos, só para ter uma ideia, nós ficámos ali e foi uma coisa muito interessante e eu estou conectada às pessoas até hoje. Ai, que bom. Eu continuo conectada a estas pessoas até hoje. E lá fui eu à entrevista na Miramar. A melhor forma de entrevistar um comunicador é colocando ele a fazer o teste. E eu levei alguns vídeos, porque os nossos vídeos são o nosso melhor CV. Ok. Levei alguns vídeos, já apreciaram, colocaram-me a fazer o teste, eu fiz o teste, um mês depois, ou menos de um mês, ligam-me. Olha, aqui é dos recursos humanos da TV Miramar e nós gostávamos de contratar-te. Uau. E foi assim que eu passei para lá. Tem um networking. Exatamente. Então todas as coisas ou todas as outras coisas que eu fui conseguindo ao longo do meu percurso profissional, até mesmo no meu percurso de crescimento, é porque estava lá a mão de mais uma pessoa. Pois. E eu não descarto estas mãos. São importantes. Muito importantes. Aliás, as melhores vagas de emprego não são colocadas em jornais. As melhores vagas de emprego. Há um termo, eu não sei como é que se usa em português, mas é headhunting. É como se fosse uma caça aos melhores talentos para determinadas posições. Normalmente tem grupos até no WhatsApp. Exato. Tem fóruns fechados. Alguns especialistas de RH que à minha volta ligam, sabes de alguém com esta qualificação, ou o que é que tu achas daquele ou este profissional? Então estas referências são muito boas, são muito importantes. Passarmos esta imagem de um bom profissional com responsabilidade. Exatamente. E saber honrar as pessoas que te colocaram naqueles lugares. Exatamente. Acima de tudo, é muito nós nos importante. esquecemos muito disso, Lima. Quando Gratidão, já estamos, né? Exatamente, é importante saber. E o saber honrar nem sempre é, olha, meu primeiro salário eu vou sentar contigo para tomar um café. Não é sobre isso, senão vocês vão perder-se em relação ao que nós estamos a tentar porque dizer. Às vezes até a pessoa nem quer isso. Não, mas é que não é isso. Saber honrar é não envergonhar a pessoa. É uma coisa que eu aprendi muito na minha casa. Não envergonhem as pessoas.
Não se envergonhe. É muito importante. Quando fala-se de honra, está a falar-se de valores éticos e morais. Entendes? E hoje eu tenho a certeza que, olha, ele está extremamente feliz. Quando nós conversamos, eu percebo que todos eles... A Juliana valeu. Valeu a pena. Sim, senhora, valeu. E ele, como sendo a pessoa que te recomendou, fica super orgulhoso. Aí está. Então, isto significa o quê? Que tu tens um posicionamento e este posicionamento te leva a uma posição. É isso. Ele, para além de ficar orgulhoso, ele também passa a ser uma referência de credibilidade. Aí está. Porque ele conseguiu trazer uma boa profissional que está a ter um bom desempenho. Então, todos nós saímos a ganhar. Todos. Nesse processo. Todos saímos a ganhar. Então, somos extremamente importantes. E nós somos porque os outros também são. É verdade. Quando nós descartamos a presença das pessoas, é como se nós estivéssemos a dizer que também não somos absolutamente nada. Sim. Eu preciso do meu pai, eu preciso do meu esposo, eu preciso dos meus filhos, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso dos meus amigos, eu preciso do meu colega na escola, eu preciso do meu colega no local de trabalho. Ninguém caminha só. Exatamente. Ninguém caminha só. Juliana, estamos quase no fim da nossa conversa, mas há duas questões ou dois assuntos que eu gostaria de tocar contigo. Tu tens uma presença forte nas redes sociais, né? És uma pessoa muito querida nas telas, mas também nas redes sociais. Tens aí um legião de seguidores que gostam de ti, que estão lá, que olham para ti como uma referência. No teu ponto de vista, qual é o papel de um influenciador digital? Construir. Explica-nos mais. O processo da construção. Quando eu digo qual é o papel do influenciador digital, de uma pessoa pública, né? Porque existem pessoas públicas que não são necessariamente influenciadores digitais e que nem estão tanto assim nestas plataformas. Quando eu digo construir, é sobre que valores tu passas para os teus seguidores. Qual é o teu posicionamento? Qual é a semente que tu lanças sempre que alguém vai lá, visita o teu story, sempre que vai lá, visita o teu feed? O que é que encontra? O que a pessoa encontra, constrói ou destrói? O que a pessoa encontra, edifica ou mata? Nós, se calhar, não temos muita noção, mas tem muita gente a desenvolver problemas emocionais por conta dos conteúdos que vão vendo nas redes sociais. Tem muita gente a sonhar o impossível por conta do que vão vendo nas redes sociais. É apenas uma tela. É uma tela que nós editamos, nós selecionamos, nós cortamos e mostramos o resultado final de um trabalho todo lapidado, todo engraxadinho, todo nosso... Exatamente. Completamente diferente daquilo que é a vida real. Exato. Na vida real nós choramos, na vida real nós passamos mal também, na vida real nós precisamos que cuidem de nós também. Está a faltar muito nós mostrarmos o lado humano do que é verdadeiramente ser uma mulher, do que é verdadeiramente ser um homem, das batalhas que nós temos de travar, dos momentos em que tentamos e falhamos. Nós não estamos a falar sobre isso. Nós estamos a falar do momento em que nós conseguimos, estamos ali a celebrar, em que estamos num brinde com uma taça de champanhe. Mas nós não estamos a falar do que nos custou aquilo. E nós criamos uma ilusão na mente das pessoas que estão todos os dias a questionar. Mas olha, eu estou a tentar esta fórmula, porque olha, hoje em dia existem fórmulas para um pouco de tudo. Nós estamos a tentar, eu já estive num fórum ali a conversar, e um dos questionamentos foi: mas olha, fala-nos tanto do assunto X, mas e a fórmula? Porque eu já estou a tentar falar. Eu lembro-me até que foi sobre empreendedorismo. Levantou-se um grosso de mulheres que estão a empreender hoje em dia, o que é muito bom, eu gosto de ver, é muito bonito. Também estou neste processo, aplaudo, me inspiro. Mas eu já estive numa mesa, num fórum sentado com meninas que, olha, infelizmente ainda estão à busca das coisas. Sim. Disseram,
Tem coisas que nós gostávamos de saber, tem processos que nós gostávamos de entender. Não queremos apenas que falem do auge da vida. Queremos que também falem de como foi tudo lá em paz, como é que foi começar, quais foram as dificuldades, como é que é fazer cálculo disto, como é que é formar isso. Felizmente nós já temos hoje muitas mulheres que fazem um trabalho belíssimo, que realmente mostram passo a passo e que estão com certeza a empoderar as outras mulheres. É verdade. Mas não se apeguem muito ao que acontece nas redes sociais. Redes sociais é mesmo uma tela que vocês assistem. Sabe, quando nós vamos ver ali os filmes da Netflix e escolhemos, hoje eu quero ver romance, hoje eu quero ver ação, hoje eu quero ver drama. Nós selecionamos o que vamos colocar lá. É importante que ao longo do nosso percurso se tenha o pé no chão. E o chão é frio. O chão tem pedras. O chão às vezes até tem estilhaços. É verdade. Ele corta, ele ferra. Eu costumo dizer às pessoas que, olha, eu procuro dar à minha filha um pouco de tudo o que eu posso. Mas eu não deixo ela viver num mundo encantado. Porque enquanto tu estiveres dentro da minha casa, tens toda a minha proteção. Mas daqui para fora, tu vais viver uma outra realidade. Onde não tem mãe, não tem pai, não tem avô, não tem os teus tios. Sim. Então eu preciso de construir para a vida. Porque a vida é dura e crua, é nua. Muito. E não interessa qual é o teu posicionamento em relação à condição social. Tem coisas que todos nós vamos ter que gerir para nós crescermos. Cada um gere consoante as oportunidades que tem e a condição em que se encontra. Mas é muito importante que vocês também selecionem. Eu sempre digo, mais do que a presença dos seguidores, dos influenciadores, que têm uma responsabilidade de construir uma sociedade melhor. De levar esperança, de levar paz, de fazer com que as pessoas realmente acreditem que as coisas boas podem acontecer nas suas vidas, sem que isso constitua tu não sofreres, porque o sofrimento também faz parte do crescimento. É importante que vocês saibam selecionar. Não siga um influenciador que te vai trazer dores de cabeça. Eu fujo das coisas que me fazem mal, Alima. Quando eu percebo que isto aqui vai me fazer mal, eu já saio correndo. É verdade. Mas também é preciso nós termos a capacidade de avaliar se aqueles mundos perfeitinhos demais são de facto uma vida real de alguém. O que é que nós bebemos, o que é que nós aprendemos daquilo? É preciso ter algum cuidado. Há tempos eu recebi uma mensagem no inbox da página de podcast para elas, no direct, como se diz. E a moça partilhou comigo uma história triste. Meu Deus. Ela vivia estas vidas bonitas das redes sociais e meteu-se em agiotas. É verdade, meteu-se em agiotas, comprometeu os familiares, comprometeu os estudos, e ela na altura dizia-me: Alima, eu quero vir contar a minha história, porque isto que me destruiu, eu não sou a única. Tem várias outras mulheres a passarem pela mesma situação, que recorrem aos agiotas para comprarem roupas bonitas, cabelos bonitos, irem beber champanhes, fazerem fotos bonitas para postarem nas redes sociais. Eu quero ser como a fulana, eu quero estar como a fulana. Mas tu não sabes porque que a fulana fez a foto com aquele champanhe. Ou está a fazer publicidade, ou porque ela quer criar um conteúdo bonito, mas não quer dizer que ela eventualmente viva daquela forma todos os dias. Então nós também todos os dias estamos em festa. Isso não acontece com ninguém. Não acontece com ninguém. Então nós também temos que ter essa capacidade de avaliar. E depois, a imitação, a mania da imitação que nós temos. A comparação, a imitação. Porque eu vi uma foto bonita assim, de uma mulher a sensualizar. Também vou fazer e colocar. Ok. O que é que tu fazes? Qual é a tua profissão? O que é que tu pretendes fazer um dia? Aí está. Aquela foto tu vais carregar para o resto da tua vida. Eu falo muito das tatuagens da Rihanna. Hoje em dia, a Rihanna já não se identifica mais com aquela tatuagem. Mas quantas mulheres no mundo não fizeram uma tatuagem igual? É verdade. Então, às vezes é preciso termos muito cuidado com as decisões que tomamos baseadas nas coisas que vemos nas redes sociais. Tem implicações no futuro. Tem muitas E olha, nós estamos a falar de uma tatuagem que ainda podemos remover. Felizmente as tecnologias estão aí, ainda se pode remover. Agora imagina aquelas coisas que nós não temos sequer como remover. Não tens como passar um pano, uma borracha e apagar. Não tens. Foi. A internet tem esta particularidade. Uma vez lançado o conteúdo está ali. Então, é muito importante nós estarmos psicologicamente preparados. Eu acho que passa também por um processo de preparação psicológica para tirarmos das redes sociais aquilo que realmente é produtivo. Porque nas redes sociais aprende-se muita coisa. Quando se seguem as pessoas certas. Com certeza. E esta é uma pergunta que nós temos que nos colocar.
Ao seguir esta pessoa, o que é que eu quero aprender dela? Exato. Em que eu quero me inspirar exatamente? Tem que ser muito com base naquilo que nós queremos, aquilo que nós projetamos para nós. Não seguir aleatoriamente as pessoas, mas seguir com base num propósito, porque de facto nós a olharmos uma pessoa todos os dias, eu a vejo Juliana todos os dias a postar os conteúdos dela, a fazer televisão, com certeza que eu vou me inspirar. Porque ela tem alguma coisa a ver com a minha área. Eu quero aprender alguma coisa dela. Vai me acrescentar valor. Agora, se eu sigo uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o meu dia a dia, com aquilo que eu almejo fazer profissionalmente, o que é que eu pretendo? Por que é que eu sigo aquela pessoa? O que é que eu vou aprender? Então, estes questionamentos têm que ser feitos sempre, a cada pessoa que nós seguimos. Então, é muita responsabilidade envolvida, muita responsabilidade da nossa parte, porque não basta carregar um nome, não basta carregar uma posição, é muito importante que nós saibamos nos posicionar consoante ao nome e a posição que nós carregamos, porque nós somos uma ferramenta que pode destruir ou edificar as pessoas. Então, a ter que escolher, opte sempre pelo lado edificar. Opte sempre pelo lado construir. Porque no final do dia ninguém sabe quem nós somos quando ninguém está a ver. É verdade. Quando não tem nenhuma plateia ali. Quando não tem o telespectador do outro lado. Quando não tem a câmera, eu sei que eu estou a falar para o telespectador. Ninguém sabe quem eu sou fora dali. É verdade. Como eu me sinto, o que está aqui dentro. Então, não se comparem. Não se comparem com absolutamente ninguém. Respeitem o vosso processo de crescimento. Crescimento em todos os aspectos da vossa vida. Pois. O passo 20 da Juliana não precisa ser o teu passo 1. Até porque no passo 1 dela, se calhar tem muitas coisas que ela poderia te contar, que hoje já não tem paciência de contar, porque está mesmo a gerir o passo 20. Pois. Então tenham sempre este lado, não se pressionem, não se comparem, vivam as vossas realidades e busquem sempre encontrar aquilo que vai vos acrescentar, vai vos construir. E não um conteúdo ou alguém que vai vos fazer se questionarem quem vocês são. Por que a coisa não está a dar certo comigo? Por que eu não tenho esta vida? Não. Eu tenho que estar todos os dias a acordar e trabalhar, mas não aquelas pessoas estão sempre a comer fora, a viajar. Tu não sabes qual é a realidade. Tu nem sabes como é que a pessoa está a pagar as coisas. É muito importante realmente que a gente, freie um bocadinho e olhemos para aquilo que é a nossa realidade e busquemos inspirações. Pessoas que realmente estão ali para fazer acontecer. Pois. Exatamente. Juliana, muito bom. Estamos mesmo no finzinho da nossa estamos conversa. A seguir para a segunda hora. Meu Deus do céu. Estamos, definitivamente estamos. Mas para fecharmos, um conselho para as mulheres. Eu sei que deixaste, de certa forma foste deixando aqui alguns conselhos, mas eu queria que deixasses algo mesmo que te venha assim da alma, uma mensagem que tu queres partilhar aqui com as mulheres que seguem o podcast para elas. É muita responsabilidade deixar uma mensagem para as mulheres, mas é uma responsabilidade que eu gosto de assumir. Que eu gosto de assumir porque me faz bem. Falar com mulheres, sobre mulheres e para mulheres. É uma coisa que me faz muito bem e graças a Deus ao longo do meu percurso profissional eu tive a oportunidade de realmente falar com estas mulheres, conhecer a história de várias mulheres e de perceber o qual nós podemos todas potencializar a nossa força. A garra que uma tem não é uma coisa especial apenas para ela. Todas nós somos... Está aí uma particularidade que é muito feminina. Já imaginaram o processo que é trazer uma vida ao mundo? É muita dor envolvida ali, mas uma dor que se transforma numa vida e traz felicidade. E é sobre isso que nós devemos pensar. É sobre a responsabilidade que naturalmente já nos foi atribuída pelo divino. Então tu és forte, mulher. És de uma força que acho que nem imaginas às vezes. Então descubra esta força em ti. Potencialize esta força e transforme ela em fonte de vida para as outras mulheres. Não se reduza. Não se compare. Não estás absolutamente atrasada para nada na sua vida. As coisas levam o seu tempo. O caminho não é reto para absolutamente ninguém. Viva as oscilações que o mundo te vai apresentar. Que as tuas escolhas também te vão apresentar, porque muitas das coisas que nós vivemos são consequência das nossas escolhas. Mas sempre que errares, sempre que tropeçares e caíres, não tenha medo e nem vergonha de se levantar. Não interessa se à volta existe apoio. Não interessa se à volta existem pessoas que te estão a dizer tu és capaz. Faça isso por si.
A vida é sua, ninguém vai vivê-la por si. E as coisas que foram sendo feitas de forma errada, só nós é que podemos corrigir de forma pessoal. Não se esqueça de selecionar os seus ambientes. Nenhum lugar que te reduza, que te torne pequena, é um lugar para tu te acomodares. Saia imediatamente. Existe brilho, luz, existe esperança no olhar de cada uma de vocês. As vossas histórias existem para poder moldar as outras mulheres. Não tenham vergonha de expor, não tenham medo de partilhar. Estamos aqui para crescer umas com as outras, sem escolher, sem exceções. Eu vejo muito hoje em dia as pessoas a abraçarem as outras pessoas e não necessariamente causas. Procurem abraçar causas, procurem perceber de que forma vocês podem ser úteis, procurem perceber de que forma vocês podem fazer a diferença. Precisamos ainda de muitas pessoas como a Lima, precisamos ainda de muitas pessoas como a Joana, como a Teresa, que nos estão a acompanhar. Então descubra de que forma tu podes servir. Como se diz, o céu é o limite e as asas são de cada uma de nós. Voe, voe, voe e voe. Uau! Muito bom, Juliana. Muito inspirador e profundo. Obrigada pelas palavras. Acredito e tenho certeza absoluta que vai levar uma luz, alguma esperança em várias mulheres, porque de facto as palavras têm o poder, né? Tem este poder transformador. E tudo o que disseste é muito forte, é muito real. E vai muito de acordo com aquilo que nós tentamos levantar a bandeira aqui no podcast. Tocaste em vários aspectos extremamente importantes. Obrigada mesmo, Juliana. Estamos mesmo no fim. Mais uma vez, muito obrigada pela tua contribuição, pelo teu tempo. Obrigada por inspirares milhares de jovens, em particular mulheres. Parabéns pela tua jornada de muita garra, muita força. Uma jornada inspiradora, sem dúvidas, independentemente dos desafios que viveste. Temos todos os dias. Todos os dias, é verdade. Então, olha, muito obrigada aos teus seguidores, teus admiradores, teus fãs. Com certeza vão ficar muito felizes depois de ouvirem e verem o podcast. Muito obrigada. Então, saúde. Olha, saúde. Queres falar mais alguma coisa? Neste momento... Tem alguma coisa que eu não te perguntei que queiras partilhar? Olha, o que mais tu me podes tirar? Tu me exprimir. Tenho que exprimir, aproveitar. O que mais tu me podes tirar? Neste momento, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar do outro lado a responder estas perguntas. É verdade. Como é que foi a experiência já agora? Parabéns para a nossa host, porque ela é perfeita. E de forma muito suave, muito tranquila, muito serena, conseguiste realmente. Até pouco tempo eu não conseguia falar de tudo isso sem lacrimejar. E eu percebi que, olha, foi tão confortável que hoje nós olhamos e queremos partilhar sem que isso constitua nenhuma dor. E porque o processo de cura realmente, ele precisa acontecer. É importante que as mulheres curem-se dos seus traumas, dos seus problemas e permitam-se também viver este processo de cura. Então, olha, muito obrigada pelo convite. Obrigada por me permitir fazer, portanto, deste momento, deste podcast, uma fonte de inspiração. Espero eu estar a poder edificar várias pessoas que vão acompanhar, várias pessoas que neste momento devem estar a pensar, olha, eu não posso, eu não consigo, eu não chego lá, eu não mereço. Olha, nós merecemos tudo, aquilo que nós queremos. Nós merecemos sim. E quanto a ti, olha, que venham N episódios, que mais mulheres possam passar por aqui e ensinarem-nos o que nós temos estado a aprender em cada episódio. Eu perguntava-te antes de nós sentarmos para conversar, já são quantos? Disseste 71 episódios. Sim. Então, olha, que venham mais e mais, que este projeto possa crescer e que um dia nós voltemos a nos reunir para falar de outros projetos dentro deste projeto, que é o que realmente nós precisamos sentir e precisamos transmitir para as mulheres que têm iniciativas como esta. E olha, muito obrigada. Obrigada, com certeza. Vamos cruzar muito mais vezes, acredito eu. Vamos cruzar no evento de 2 anos. Estás lá como convidada do episódio. Vamos cruzar em outras ocasiões. Vamos ter um outro cenário daqui a pouco. Então... olha, parabéns. Já adiantar aqui as novidades. Opa. Mais um pouco eu começo a ser a entrevistadora aqui. Exatamente. Como é que está a ser desenhado isso?
importante. E a todos Muito vocês bem. que nos acompanham, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui conosco durante estes 71 episódios. Agora são 72 com o da Juliana. Eu tenho a certeza absoluta que vocês vão gostar. Aliás, que gostaram de ouvir e ver tudo aquilo que a Juliana partilhou aqui. Por favor, prestem atenção em várias mensagens que ela deixou. Muita atenção mesmo, porque eu achei super valiosas, riquíssimas. E até a próxima, mas antes de saírem, não se esqueçam de subscreverem aqui o nosso canal, assinarem, não, ativar o sininho para receberem as notificações de todas as novidades que são colocadas aqui no canal do Podcast para Elas e seguir as nossas plataformas digitais. Obrigada e até a próxima.